Dando continuidade a essa sessão clínica, eu chamo o professor Dr. Mário Emílio. Mário Emílio, ele é de Natal, com uma formação nessa área neuromuscular fantástica, com uma especialização em Barcelona, vai ser campeão mundial, né, Mário? Também, provavelmente. Campeão europeu lá do UEFA. Ele encontra-se em Natal, doutorado recente, e é um colega maravilhoso, fantástico, apaixonado por esse assunto chamado esclerose lateral amiotrófica. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Antes de marcar o tempo aí, professor Cari, só me fazer agradecimentos. Muito obrigado, uma vez, por convite para o simpósio, dessa vez com maior responsabilidade, né? Estamos aqui com o professor Mitsumoto. Desculpe aos tradutores, porque eu falo rápido demais. E é um defeito meu. Eu não sei nem por que o professor Cari me chama todo ano. Porque eu não tenho palavras, eu não consigo me expressar bem. Eu não domino nem mesmo meu português. Não tenho didática, já falei, falo rápido. Os slides são mal formados. Eu não tenho técnica assim de slide. Nunca me preocupei com isso. Eu, como o professor Cari falou, eu sou do Hospital Universitário Onofre Lopes, de Natal. Cheguei há 20 anos em Natal, depois da minha residência, treinado no neuromuscular. E, na época, comecei, na época do meu treinamento, tive a oportunidade de trabalhar com o professor Jesus Pradas, que é um neurologista de Barcelona, que tinha sido formado como um SAT em Boston, e ele já começava a formar a equipe interdisciplinar de ELA. Só que quando eu cheguei em Natal, eu fui trabalhar no hospital público de emergência. E as doenças neuromusculares que tinha naquele hospital era Guillain-Barré, que é uma área que até hoje eu trabalho. Mas, aos poucos, há 10 anos, eu entrei no hospital universitário como médico, neurofisiologista, e o único pedido que eu fiz ao diretor era que me deixasse abrir um ambulatório de ELA. E 5 anos depois, eu entrei como professor. E há 8 anos nós temos esse centro interdisciplinar de atendimento de ELA, onde eu peguei todas as referências com o livro do professor Mitsumoto. E depois, aos poucos, eu fui conhecendo o professor Akari Abrela. Então, não sei se é por isso que ele me chama sempre, porque ele sabe desse meu trabalho. Antes de começar, eu queria só dar um alô para uns amigos de Natal. Eu tenho uns amigos meus que eu tomo uma cervejinha, a gente conversa de futebol, até de mulheres também, de política. Um deles, ele conserta a televisão. Aí, de vez em quando, ele assiste na internet e me viu falando. Disse, rapaz, manda um alôzinho para mim. Alô, seu Costa. Ele trabalha ele conserta TV analógica, o pobre, rapaz. Está lascado. Muito bem. Então, eu vou falar... Esse tema é um tema de prognóstico. Então, eu vou fazer um geralzão de prognóstico dos artigos que eu revisei, tentei atualizar o tema, e, infelizmente, poucos trabalhos do Brasil nesse tema de prognóstico. Nós contribuímos muito pouco nesse tema. A ELA já foi bem dita, é uma doença que ocupa um lugar único na história, né? Ela já foi bem conhecida, já foi definida no século XIX, por Dr. Jean-Martin Charcot. Charcot foi tão importante que, na Europa, essa doença chama-se doença de Charcot. E no livro do Mitsumoto, está lá descrito, Charcot não foi o primeiro a descrever a ELA, nem Shakespeare criou o enredo das suas peças. O tema já era conhecido, mas ficou para os mestres a criação da obra-prima. Aí eu passo aqui, né? Eu passando aqui no meu. Charcot, ele já nas suas descrições, ele já falava do prognóstico deplorável para a doença ELA. Perdão, eu segui a sequência. Ele já comentava que a ELA tinha uma evolução rápida, não se estendia mais de que 3 anos. Até o presente, o prognóstico é grave. Não há nenhum caso que todos os sintomas acontecerem seguido de cura. Isso é absoluto, só o futuro dirá. O prognóstico é deplorável, segundo Charcot. Porém, Charcot, ele não discutiu a variabilidade clínica que a gente vê nessa doença. Ele não distinguiu o início focal da doença, ele só examinou 20 pacientes e, certamente, ele não tinha o conhecimento da ELA genética. Prognóstico é a predição do curso de uma doença a partir do seu início.
fatores prognósticos, características individuais que são associadas a uma doença. Então, o prognóstico estuda as pessoas doentes, diferente do fatores de risco, que estuda as pessoas sadias. O prognóstico, nós temos taxas de sobrevida, letalidade, mortalidade, remissão, recorrência. Ele tem elementos para estudar o prognóstico. Nós começamos com a amostra. Temos que ter a amostra, um tempo zero, um segmento e resultado da doença. As medidas mais utilizadas para o prognóstico nós chamamos análise de sobrevivência. É a rapidez e o ritmo com que os participantes desenvolvem determinado evento. Não significa necessariamente que seja a morte. Pode ser a cura, a morte, a progressão da doença. Podemos estudar a probabilidade de algum participante que não teve o evento até determinado momento de tê-lo. É a incidência que os diferentes eventos ocorrem nos diferentes grupos. São estudos de coorte, ele identifica a evolução, identifica a intervenção apropriada, ajuda a identificar fatores prognósticos possíveis de modificação. O problema dos estudos, nós temos que também ter a capacidade de avaliar como foi feito esses estudos. Existe muita informação, a qualidade da informação é muito variável. Nem tudo que está publicado tem embasamento científico explícito. E nem toda informação que se diz baseada em evidência realmente é. Esse é um grande problema dos estudos que eu vou falar para vocês. O que é dito? Que a ela tem pouco prognóstico, 2 a 5 anos de vida. Sobrevida varia de pacientes. A evolução é progressiva com declínio linear. E os fatores prognósticos são idade avançada, curto tempo entre o início dos sintomas e o início bulbar. Isso é dito. Mas hoje o que é que sabemos da ela? É uma doença heterogênea, de diferente local de início, envolvimentos diferentes do membro superior e inferior, velocidade de progressão e manifestações não motoras. Então, essa variabilidade da velocidade de degeneração e progressão da perda de neuromotores é importante, porque pode variar amplamente entre os pacientes. Essa progressão ela vai acontecendo e vamos fazendo intervenções amplas, mudanças constantes. É importante conhecer o momento das intervenções apropriadas. Então, necessitamos a previsão precisa do curso da doença. Daí a importância desses estudos de prognóstico. O prognóstico pode ser individual. Esse é muito difícil. É difícil eu dar o prognóstico de um caso individual. Isso hoje se faz por experiência acumulada do clínico. O prognóstico para a sobrevivência e a importância, como falei, a predição clínica e orientar a tomada de decisão, aconselhamento ao paciente e seleção de tratamento. Olha, interessante, esse é uma curva de sobrevivência onde nós temos a sobrevida em épocas diferentes com placebo. Então, os pacientes com ela estão sobrevivendo mais com os anos que vão passando. E isso é atribuído às melhoras, provavelmente, do tratamento sintomático. Então, se colocar vários trabalhos, ensaios clínicos, em épocas distintas, cada vez mais os pacientes em placebo sobrevivem mais. A sobrevida da ela em torno de 20 a 48 meses, mas 20% sobrevive mais de 5 anos. 10% vive mais que 10 anos. Vários fatores vamos agora identificar e comentar alguns trabalhos de cada fator desses. Fatores sociodemográficos, idade, sexo, peso, altura, anos. Fatores clínicos vários, fatores psicossociais, intervenções e marcadores biológicos. É isso que eu vou fazer uma revisão rápida desses fatores, selecionando alguns trabalhos que eu achei relevantes. A idade, ela diminui, a sobrevida diminui com o aumento da idade para o início dos sintomas. Então, se os pacientes com menos de 40 anos de idade têm longa sobrevida, os mais de 80 anos têm menos sobrevida. Esses trabalhos são considerados inconsistentes e imprecisos, segundo alguns autores. O sexo não tem efeito na evolução, apesar das mulheres terem mais ela bulbar. Estudos retrospectivos, alguns, botam um efeito protetor no sexo masculino. Também são resultados inconsistentes. Peso e altura. Não há associação com declínio funcional. E anos de educação também não há associação com declínio funcional, segundo esses autores. O local de início, bulbar, prognóstico pior, declínio rápido da escala funcional. Esses estudos são de baixa qualidade. A ela é heterogênea, como já bem dito, falamos e já temos cada um, colegas médicos que veio paciente com ela,
pacientes de ELA bulbar que sobrevivem longo período. Local de início, membro superior versus membro inferior. Membro inferior, pior prognóstico, risco de trombose venosa profunda, resultados inconsistentes. Formas incompletas, parece que as formas primariamente de segundo neurônio motor ou primariamente de primeiro neurônio motor têm uma sobrevida maior. Fatores clínicos, o professor Acari já falou, a variante do homem dentro do barril, descrita pela primeira vez por Vulpian, ilustrada por Gauer nessa foto, ela tem longa duração. Esse é um caso nosso. Força dos flexores do pescoço, fator prognóstico para a sobrevida e atividades da vida diária. Então, na curva de Kaplan-Meier, mostra-se claramente os pacientes que têm uma força menor do pescoço sobrevivem menos. Atraso no diagnóstico é associado a melhor prognóstico. Seria aquele paciente que começa o sintoma e é diagnosticado. Os casos de diagnóstico precoce parecem ser doença mais agressiva, chama mais atenção ao médico. Para cada mês entre o início do sintoma e o diagnóstico, ocorre queda de 1% na escala funcional. ELA e comorbidades. Eu identifiquei esse trabalho mostrando que a prevalência de doenças cardiovasculares é baixa em pacientes com ELA. Já os pacientes com demência, partos e sintomas depressivos são altos nesse coorte. Esse é um estudo farmacoepidemiológico interessante, recente, que identificou 522 pacientes tomando riluzole, acho que é na Áustria. Desses pacientes, 16 tomavam medicamentos. Eles identificaram os medicamentos pelos mais usados e viram que os protetores gástricos estavam associados a menor sobrevida. Essa ideia vem para os trabalhos de demência que estão se observando, estudos epidemiológicos. Os protetores gástricos da bomba de próton, eles diminuem a vitamina B12, aumentam mais o beta-amiloide, provocando demência. Então, há essa associação, é um estudo farmacoepidemiológico recente. A história familiar, existe formas familiares já só de a mutação A4V, é uma doença progressiva do neurônio motor inferior com sobrevida menos de 2 meses. Outras mutações estão associadas a uma sobrevida mais lenta. A C9ORF72 parece ter uma menor sobrevida. A VAP-B, alguns pacientes têm fenótipo de rápida progressão. A VCP também há fenótipos de rapidamente progressiva. E outros genes também, podemos identificar pacientes com distintas evoluções. A função respiratória, a avaliação da força respiratória é preditor de prognóstico. A capacidade vital forçada e o declínio dessa capacidade estão associados à sobrevida e a declínio funcional. Então, por exemplo, esse é um trabalho que eu selecionei de 2006, onde os pacientes que tinham capacidade vital menos de 75, a basal, na primeira visita, está associado a menor sobrevida. Outras medidas correlacionam também positivamente com a capacidade vital forçada, o SNP, que é mais sensível em detectar a insuficiência ventilatória do que a capacidade vital em ELA espinhal. O SNP é a pressão nasal. O SNP menor do que 30 está associado à sobrevida menos de 3 meses. A medição da capacidade vital forçada sentada e deitada, PI máxima, PE máxima, oximetria noturna, todos esses fatores podem ser também utilizados, foram utilizados em alguns trabalhos e estão associados, correlacionam com a capacidade vital forçada. Esse é um trabalho que nosso grupo publicou o ano passado, 2013, lá no nosso ambulatório, onde associamos a capacidade vital com PI, PE e SNP. Eles são muito sensíveis de detectar e correlacionam com a capacidade vital e a gente pode utilizar nas nossas unidades. Estado nutricional. Na ELA, a melhora da evolução está associada a um IMC elevado antes da doença e a manutenção desse IMC e do estado nutricional. A dislipidemia, eu cito mais adiante, é controverso o tema, e modelos animais de sódio 1, a dieta hipercalórica aumenta o peso e a sobrevida. O índice de massa corpórea é um preditor independente de sobrevida. Para cada aumento de uma unidade, reduz 14% o risco de morte. A hiperlipidemia é um fator prognóstico para a sobrevida. 2 grupos, um francês e um alemão, defendem que sim, enquanto estudos
italiano e americano não identificaram essa associação de hiperlipidemia com sobrevida. Outros fatores clínicos associados à velocidade de progressão. Então, nós podemos usar a avaliação da força muscular, as provas respiratórias, a escala funcional e estudos neurofisiológicos. A escala funcional é a das mais utilizadas. Ela correlaciona com a progressão e a sobrevida. É utilizada em ensaios terapêuticos. São 12 itens, 4 domínios: bulbar, motor fino, motor grosso, função respiratória. Os pontos vamos dando de 0 a 4, no total de 48 pontos. Ela é válida, confiável, reproduzível, simples e sem custo. Então, esse é um trabalho mostrando que, acho que é do grupo do professor Mitsumoto, de 2005, se eu não me engano. Os pacientes com escala funcional basal abaixo da média tinha 4,4 risco de morte ou traqueostomia. O subitem respiratório, esse era o mais importante. E eles consideram que, dada a heterogeneidade da ELA, seria mais importante avaliar esses subitens do que o score total. Esse outro é recente, ele faz 2 avaliações da escala funcional, na primeira e na segunda visita, com intervalo de menos de 100 dias. E ele faz uma razão e vê aqueles pacientes que evoluem mais rápido, que perdem mais rápido pontos, têm uma sobrevida menor. O problema da escala, o declínio da escala não é linear em fase precoce e tardia da doença. Isso é um complicador do uso dessa escala nos ensaios clínicos. É uma escala ordinária. Então, representa a contagem de eventos observados que são transferidos para uma categoria e para a próxima, depois somada. Se a escala for manipulada matematicamente, os resultados não são logicamente válidos e as conclusões podem ser falsas. Então, toda a escala ordinária tem esse risco da gente poder estar dando um falso resultado. Um trabalho recente dos autores, aqui em 2013, ele mostra que ele argumenta contra a validade do score da escala funcional. Acha que 3 domínios podem ser acessados independentemente, mas o score total não deveria ser somado para obter o status. Ele bota dificuldade para pontuar os índices de girar na cama, subir escada e respiração. No final, ele conclui: a escala não consegue satisfazer rigorosamente os rigorosos padrões de medição e deve ser, pelo menos em parte, revista. Inferência válida sobre a eficácia do tratamento de ensaios clínicos exige, logicamente, medidas de alta qualidade. Eletromiografia. A eletromiografia, a denervação aguda, ela ocorre em 72% dos músculos fracos e em 45% dos músculos com força normal. Esse é um trabalho bem interessante da Dinamarca, de um colega neurofisiologista, onde ele bota aqui paciente com denervação aguda. Na maioria dos músculos, a sobrevida é curta em relação àqueles pacientes com pouca ou nenhuma denervação. Então, a eletromiografia pode ser uma ferramenta que nós utilizamos para avaliar a sobrevida. Depressão, estresse, fatores psicossociais associados à evolução rápida e sobrevida menor. O casamento, pessoas que vivem só têm uma menor sobrevida. Funções cognitivas, sobrevida reduzida na presença de demência ou na presença de disfunção executiva, mesmo em paciente de ELA, mesmo que não tenha demência. Então, isso são trabalhos, esse é bem clássico, de 2011, publicado no Neurology, onde mostra pacientes com demência têm sobrevida menor, como também os pacientes que têm disfunção executiva sem demência. Esse outro trabalho bem interessante é um multicêntrico. Ele observou que existem 2 padrões de demência no paciente com ELA. Tem um paciente que tem a demência e passa longo tempo para ter o neurônio motor. Esse paciente sobrevive muito, 67 meses. Enquanto tem um paciente, os quadros típicos, que é quando aparece a ELA e demência simultânea, esse paciente tem menor sobrevida. Ou aqueles que têm um cognitivo motor muito próximo. Então, a gente consegue distinguir pela clínica a sobrevida com o aparecimento precoce ou não dos sintomas motores no paciente com demência. Intervenções de sobrevida, isso todos nós sabemos que o Riluzol, ele aumenta a sobrevida, em torno de 2 a 3 meses, nos estudos pivotal, mas nos estudos classe 4 mostram que pode ser até maior, 12, 18, 20 meses, a sobrevida com Riluzol. A PEG, a gastrostomia via endoscópica, percutânea via endoscópica, é recomendada, todos nós sabemos, e há dados conflitantes sobre a melhora da sobrevida. Esse é um estudo observacional prospectivo multicêntrico em 89 pacientes por 3 anos. A sobrevida da PEG, após PEG, era 18 meses
e era maior em pacientes que tinham menos de 5 quilos de perda de peso e um colesterol elevado. E interessante nesse trabalho que o risco de PEG não aumentava com capacidade vital forçada baixa, que é um temor que a gente tem quando indicamos a PEG. Eles recomendam o uso de VNI durante o procedimento. E eles também acrescentam a coisa interessante nesse trabalho, que eles usaram profilaticamente vários antibióticos e viram que o uso de antibiótico preventivo, a cefuroxima, diminui a quantidade de PCR, que é o marcador de inflamação. Então, com isso, seria um dado, eu diria, prático, no sentido de melhorar as complicações pós-PEG. A nutrição enteral hipercalórica, existe um trial tipo 2, um trial em fase 2, que mostrou, um N muito pequeno, que mostrou que os pacientes com dieta hipercalórica, eles sobreviviam mais do que os que não usavam a dieta hipercalórica. A ventilação invasiva, também sabemos que melhora a sobrevida, desacelera a perda da funcional, e, sobretudo, quando usada por mais de 4 horas. Então, há vários trabalhos mostrando isso aí, a melhora da sobrevida. Outro dado interessante é equipes interdisciplinar. Então, um estudo italiano, selecionei esse de 2006, mostrando que os pacientes em centros atendidos em centro terciário têm uma sobrevida longa, comparado com aqueles pacientes que não é atendido em centros de unidade terciária. Entretanto, é interessante esse trabalho que comenta o viés de Bergson. Normalmente, os pacientes de centro, que vão a centros terciários, são pacientes ou que vão ou que são referendados, são pacientes, talvez, de seleção diferente ou jovens demais, paciente com uma sobrevida maior. Então, esse trabalho ele comparou. Era o mesmo centro da Mayo Clinic, que recebia pacientes locais da cidade e pacientes que eram referenciados aí a esse centro. E ele comparou e viu que os pacientes que vinham por conta própria ou referenciado tinham uma sobrevida maior. Lógico que ele comenta no final que não é, isso não é para dizer contra o centro terciário, mas que temos que ter muito cuidado nas avaliações estatísticas. Marcadores biológicos. Vários marcadores biológicos estão tentando ser associados ao prognóstico. NOGO, uma proteína que inibe o crescimento axonal, está muito expressada, aumenta a expressão com a progressão da doença. A ressonância também, com espectroscopia, difusão. Marcadores da barreira hematonervosa, tanto de permeabilidade como de integridade. Vários genes em modelo só de um, eles estão associados à menor longevidade. Creatinina, como já foi apresentado pelo professor Hashimoto, a diminuição da creatinina está associada à progressão rápida da doença. Cromatogranina A é um marcador de estresse endocrinológico, ele é solúvel, medido na saliva, está associado à fase avançada dela. E perfis de expressão gênica, isso é uma tecnologia da genética, onde você pode ver as expressões de vários genes, é outra forma de ver a ciência, não você buscando uma hipótese, mas vendo o que é que está acontecendo com as expressões gênicas, especialmente de RNA. Então, já começa a surgir alguns trabalhos tentando ver genes associados à severidade da doença. Aqui é o Brasil, Natal está lá na ponta. Aqui é só para mostrar Natal e meu hospital e o meu centro. Aqui a gente estava participando do dia interdisciplinar. E aqui é a nossa amostra, que eu tentei levantar para cá, dos nossos 146 pacientes. A idade de início de sintomas, tipo de hérnia espinhal, a escala funcional média, basal, 32%, óbitos, 47%, riluzol, PEG, VNI, utilizados nos pacientes. Aqui apresentei no passado. Aqui é a escala funcional que eu coloquei graficamente, onde observamos pacientes com lenta evolução e outras com rápida evolução. Eu tentei fazer uma Kaplan-Meier de sobrevida quanto a sexo, eu não encontrei. Quanto à idade, também não. E encontrei quanto ao local de início, entre bulbar e espinhal. Não encontrei entre membros superiores e membros inferiores. Eu tentei fazer com o MC basal, há muitos dados que faltam. O MC basal eu tentei dicotomizar em menos de 18 e mais de 18. Podia ter refinado. Isso aqui foi só para apresentação local, vou tentar organizar isso melhor. Mas vimos claramente que os pacientes com MC basal, quando entram no serviço, abaixo de 18, têm menor sobrevida. Esse aqui foi um desenho que eu fiz o ano passado, que eu apresentei para vocês, mostrando os meus pacientes de ELA, a heterogeneidade dessa doença. Então, lá em cima, na cabeça, são os pacientes que eu tenho com alteração cognitiva.
A seta diz que começou bulbar e desceu para o braço esquerdo. Alguns do esquerdo para a perna esquerda. Da perna direita, braço esquerdo. E assim vai. Braço direito para braço esquerdo. Esses são os meus pacientes. São muito heterogêneos, esses pacientes. É impossível dar um prognóstico a esses pacientes. É importante reconhecer essas variantes. Eu acho que é a primeira coisa que todos os cientistas falam, acho que o professor Mitsumoto também fala nos livros, nas citações dele. É importante a gente saber as variantes? Eu acho que é, porque a gente não tem nada ainda conhecido. É importante eu saber as variantes. É importante eu saber quem é bulbar, quem é rápido, quem é lento. É importante eu saber quem é espinhal, quem é braço, quem é perna. Isso é importante. Eu não sei, eu não tenho a capacidade de entender isso aí, mas eu acho que os cientistas que lidam isso aí, eles vão nos ajudar. Mas é importante. Enquanto a gente não tem um marcador que diga que tudo é a mesma coisa, mas não parece ser coisa diferente. Por que isso é importante? Porque a gente vai compreender a biologia das variantes, vamos haver respostas diferentes ao tratamento, diferentes evoluções. Esse trabalho foi desse ano, acho que sim. Não, do ano passado. É um trabalho, uma revisão sistemática dos trabalhos sobre prognóstico avaliando a escala funcional. Esses autores avaliaram 2.000 trabalhos e identificaram só 13 de qualidade. Eles queriam ver a qualidade dos trabalhos. Então, infelizmente, a maioria dos trabalhos era de baixa qualidade, os trabalhos quanto a prognóstico. Então, precisamos aprender melhor sobre o prognóstico da ELA. A ELA continua sendo um dos maiores desafios. Fatores prognósticos não estão completamente compreendidos. Entender a patogenia, desenvolver métodos de diagnóstico precoce, conhecer os fatores associados à evolução e prognóstico da doença é essencial para o desenho dos ensaios terapêuticos. Então, para finalizar, eu me emociono quando falo isso aqui. Deixa eu ver se eu leio. Há criaturas como a cana, mesmo postas. Vamos lá. Você pode ler para o professor Mitsumoto? Leia aí em inglês, porque a turma já está lendo aqui. Isso aqui é de Dom Helder Câmara. Isso é uma foto do engenho de cana-de-açúcar no Brasil, feita por Jean Baptiste Debré.